mostrar para nós um padrão de correção para tudo isso. Porque Jesus vai fazer conosco uma inversão de tudo aquilo que nós acreditávamos. Então nós vamos vir aqui, vamos usar o tempo livre, aqui a casa espírita, para nós identificar. Então eu ia chegar aqui para vocês e fazer uma preleição para vocês e ia dizer o seguinte: meus irmãos, se vós vos converteis a Jesus, Jesus vos dará a partir de hoje um carro, uma casa, uma moto, uma vida regalada, cheia de possibilidades. Nota aqui que é isso. Eu estaria mentindo. Por que você estaria mentindo? Porque vou lá no capítulo 14 de João, está escrito assim: meu reino não é deste mundo. Se o reino de Jesus não é deste mundo, como é que ele pode prometer as coisas que são deste mundo? Ele não vai prometer as coisas deste mundo para nós em hipótese nenhuma. Porque o reino verdadeiro é o reino do Espírito. Se o reino de Jesus não é na terra, aonde é o reino de Jesus? Onde é o reino de Jesus, meus irmãos? Vamos lá, vocês vão me ajudar agora. Se o reino de Jesus não é na terra, onde é o reino dele? Plano espiritual. Todo mundo concorda com isso? Sim ou não? Sim. Sim. Mas onde que é o plano espiritual? No céu? Ela falou aqui no céu. O céu, a terra é redonda. Uma hora nós estamos de cabeça para baixo, outra hora nós estamos de cabeça para cima. Como é o céu? Se eu não sei onde é o em cima, onde é o embaixo. O que é plano espiritual? O que é plano espiritual? Aí nós vamos assim começar a fazer o processo natural. Qual que é o processo natural nosso? Que deve ser? Questionar. Ó, o que é plano espiritual? Plano espiritual existe, mas se ele existe, eu irei para lá ou eu já faço parte do plano espiritual? O que vocês acham? Vocês acham que vão para o plano espiritual ou vocês já fazem parte do plano espiritual estando aqui? O que vocês acham? Vamos lá no plano espiritual, e aí vamos no nosso lado. Quando nós desencarnarmos, nós vamos para o umbral, é isso? É? Alguns. Nós estamos isentos, né? Nós estamos isentos. De jeito nenhum. Mas eu vou falar, eu quero ir para o umbral. Eu quero ir para o umbral. Não vai ser esse crioulo que está louco. Quer ir para o umbral para quê? Para servir Jesus. Porque eu estaria trabalhando por Jesus, ajudando os nossos irmãos que estão em dificuldade. Eu não quero ir lá para sofrer. Para sofrer eu não quero ir. Então eu quero sair daqui e não passar pelo umbral. Eu quero estar aqui, resolver a minha vida para eu estar lá. Mas qual é a condição? Olha que interessante. Qual é a condição para eu não passar pelo umbral? O que eu devo fazer para não passar pelo umbral? Porque o André Luiz era médico, não era? Sim ou não? Era médico. Se ele era médico, ele fazia o mal? Não. Não consta lá nos livros que nos foram trazidos que ele fizesse o mal. Se ele não fazia o mal, o que levou o André Luiz a estar no umbral? Já perguntaram isso? Os vícios. Os vícios. Muito bom. Que tipo de vício? Cigarro, gula, álcool, mais mulheres. Olha, viu? Cigarro, vício, mas mulheres, né? Mas você nem desenho do pica-pau, né? Mas não é pica-pau, pica-pau não era. Eu assisti o desenho do pica-pau uma certa vez e ele falava isso. Ele ganhava muito dinheiro, ele ficava imaginando o prêmio da loteria de iate, casa, mulheres, né? Mulheres, ele não sabia o que era isso. Não, ele se sente o bababã, né? Lá em cima ele vai ver o bababã. Então, esses são os vícios que nós devemos fazer o quê? Tomando cuidado. Hoje nós estamos todo mundo comendo demais. Comendo demais porque ficou fácil nós temos acesso à alimentação. Hoje com R$1 você vai aqui no Bom Prato, você come a beça. Porém, nós estamos começando a ficar obesos. Nós estamos com maior índice de diabetes, pressão alta, e outros problemas cardíacos. Advindo do quê? Do excesso. Então indica que nós não sabemos lidar com a fartura. Nós temos dificuldade de lidarmos com a fartura. No meu tempo, algumas famílias, no meu tempo, olha, estou falando a minha idade. Parece que você é velhinho, né? Parece que eu sou um ancião, né? Assim, poxa, no meu tempo,
Mas no meu tempo tinha umas coisas legais, sabia? Por exemplo, eu me lembro que nós íamos fazer educação física. Quando você ia fazer educação física, não é que nem hoje. A gente põe um agasalho, põe essas coisas. Era um short vermelho, tinha elástico na cintura e elástico na perna. Então formava um bufão. Formava um bufão. E um conga era aquele conga vermelho. Né? Um conguinha vermelho e um azul. Né? E aquela camiseta por fora. Então, tanto mulher quanto homem usavam o mesmo tipo de short. Não, o meu era sainha friçada. O seu era sainha, então você não faz nada, né? Eu não sei se o dela vem antes ou depois de mim. Mas por que se usava esse shortinho com elástico? Para não marcar o corpo. Então ninguém ficava lá, naquela época, olhando o corpo de ninguém. Nós estávamos lá preocupados com a física. Depois mudou, né? Abriu-se um espaço para que nós pudéssemos ter aí outros uniformes. Então o agasalho. Né? O agasalho também foi muito bom, o agasalho, porque muitos de nós não tinham recurso para comprar roupas. Então muitas pessoas iam para a escola e não tinha lá um sapato ou uma camisa boa para colocar. Inclusive tinha uma fala que acho que ainda tem hoje nas escolas. Depois vou perguntar para o Hipólito é professor, se ele ainda fala isso. Né? Porque ele dizia assim para nós assim: pode vir com a camisetinha furada, com isso, aquilo, outro, mas não pode estar suja. Né? Porque a camisetinha podia estar furadinha, mas não podia estar suja. Mas ninguém queria a camiseta furada, queria a camiseta nova, limpa. Né? Era uma forma de se falar para que nós nos conformássemos com a dificuldade que nós carregávamos ali. Né? E essa dificuldade era muito natural, porém não justificava em hipótese alguma nós andarmos desse jeito. Muito bem, mas isso foi muito bom, porque nos ensinou a termos um processo de aceitação mais fácil quanto às nossas dificuldades. Por que nós estamos dizendo isso? Porque vai depender do nosso sucesso, a nossa vida melhor, o nosso padrão de educação, como nós somos educados. Hoje, nós vemos os jovens numa comparação um pouco direta, usando aqueles shorts, né, muito colados. Hoje nós chamamos de piriguete. É piriguete, que é aquele shortinho bem colado, um salto alto, e nós estamos vendo todo mundo mais preocupado com o corpo da piriguete do que com a própria educação física, não é isso? Nós estamos vendo também os nossos jovens hoje preocupados em ter do que o ser. Se eu tenho uma moto, um carro, alguma coisa, eu faço boa banca. Eu não valho pela minha inteligência ou por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho. Em Espiritismo, nós vamos aprender a ser. Como é que eu posso ter se eu não sei administrar o que eu tenho? Então, como é que Deus me daria mais recursos se eu não sei administrar os recursos? Nós temos um projeto de abrir uma casa espírita. E a espiritualidade, conversando conosco essa semana, fez o seguinte questionamento para nós. Senhor Edson, se Deus desse poder para o Senhor de tomar conta de uma casa espírita ou de um grupo grande de pessoas, como que o Senhor se comportaria? Se nós, do plano espiritual, dessemos para o Senhor uma certa quantidade de dinheiro, como é que o Senhor se comportaria? Eu fiquei pensando, ouvindo a reflexão, a proposta da espiritualidade, e percebi que se eu não me enquadrasse, ou se eu não buscasse refletir nas leis de Deus, eu colocaria por derrocada todos os processos e todas as oportunidades que Deus me concedeu. E assim nós temos feito, depois os benfeitores me esclareceram, assim nós fazemos com todas as coisas que Deus nos tem dado. Porque todos nós somos detentores de diversas possibilidades, conforme Jesus diz na parábola dos talentos. Porém, nem todos nós somos administradores fiéis. Então, se nós tivéssemos riquezas hoje, nós extrapolaríamos com certeza e acabaríamos por colocar as mãos entre as pernas. Alguns. Outros dariam um bom resultado. Então, como é que nós nos comportaríamos hoje
se nós ganhássemos um grande prêmio na loteria? Como nós nos comportaríamos hoje, voltando naquela reflexão do poder, se nós ganhássemos poder hoje, como é que nós nos trataríamos? Como é que nós lidaríamos com o poder? Em falando de Jesus, primeiro questionamento: